Você já parou para pensar em quantas decisões importantes da sua vida foram adiadas, não por falta de capacidade, mas por causa de um travamento invisível? Quantos projetos incríveis, relacionamentos promissores, ideias transformadoras ficaram só no campo do desejo porque algo dentro de você dizia: agora não? E se eu te dissesse que existe um princípio milenar, revelado na Bíblia, que explica exatamente por que isso acontece, e como romper esse ciclo a partir de hoje? Em Provérbios 4:23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa frase não é só uma orientação espiritual. Ela é um manual de operação do cérebro e da alma humana. O que esse versículo está dizendo é: seu coração, entendido como centro das emoções, pensamentos, crenças, é a origem de tudo o que você vive. Suas ações, suas reações, suas escolhas, seus hábitos, tudo começa no invisível e termina no visível. E sabe o que é mais interessante? Esse mesmo princípio foi redescoberto séculos depois por Napoleão Hill, o autor do clássico Pense e Enriqueça. Hill entrevistou mais de 500 milionários e concluiu que o sucesso nunca era apenas questão de inteligência, sorte ou herança. Era, acima de tudo, resultado de uma mente treinada para decidir com clareza, agir com coragem e persistir com propósito. Mas se esse conhecimento está acessível há tanto tempo, por que a maioria ainda vive presa em ciclos repetitivos? Por que tantas pessoas que têm sonhos grandes se sentem tão pequenas na hora de executá-los? Por que mais de 95% da população continua travada? A resposta está em 3 padrões mentais que sabotam silenciosamente o nosso progresso. E hoje, você vai entender cada um deles, e aprender como reprogramar sua mente para viver com liberdade real. Primeiro, o medo, o argumento mais convincente da mente. O medo raramente aparece como monstro. Ele vem disfarçado de bom senso. Sabe aquela voz que diz: você ainda não está pronto. Talvez seja melhor esperar. E se não der certo? E se você se arrepender? Essa voz parece cautelosa, mas na verdade é controladora. É o medo se expressando de forma polida. O problema não é sentir medo, isso é natural. O problema é obedecer ao medo como se ele fosse verdade absoluta. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Ou seja, quando você permite que o medo te conduza, está sintonizando a frequência errada. Napoleão Hill descobriu que todos os milionários que ele estudou sentiam medo. Mas nenhum parava por causa disso. Eles tinham medo e agiam mesmo assim. Porque o medo só manda onde a fé é fraca. E a fé se fortalece na prática, no movimento, no enfrentamento. Uma analogia poderosa: medo é como um alarme falso. Faz barulho, dispara sirenes, cria tensão. Mas quando você investiga com atenção, percebe que não havia ameaça real. Segundo, a ilusão do momento certo. Um dos maiores enganos da mente humana é acreditar que a clareza vem antes da ação. A maioria das pessoas acredita que só poderá agir quando tudo fizer sentido. E assim, os anos passam e nada acontece. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento nunca semeará, quem olha para as nuvens nunca colherá. A sabedoria bíblica é clara: quem vive esperando o cenário perfeito perde o tempo da colheita. Você nunca terá todas as respostas. Nunca terá controle total. Porque a vida não premia os que analisam eternamente. A vida recompensa os que arriscam, mesmo sem garantias. É como dirigir à noite. O farol do carro só ilumina alguns metros à frente. Mas à medida que você avança, o caminho vai aparecendo. O movimento revela o caminho. Não o contrário. Quantos projetos brilhantes estão guardados porque alguém decidiu que não era hora? E quantas pessoas que começaram antes de estar 100% prontas estão hoje vivendo o que você ainda está planejando? Terceiro, mente lotada, alma cansada. Não tem como acessar novas ideias se a mente está entulhada de distração, comparação, ansiedade, julgamentos e culpa. Uma mente congestionada não enxerga com nitidez, não escuta com profundidade, não decide com autoridade. Em Filipenses 4:6-7, lemos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará vossos corações e mentes. Uma alma agitada não ouve Deus. Uma mente ansiosa não percebe oportunidades. Por isso,
Napoleão Hill fazia o que chamava de limpeza mental noturna. Todas as noites, escrevia num papel tudo o que o incomodava, dúvidas, medos, frustrações. Depois, queimava. Era um ritual simbólico de esvaziamento. Ele entendia que uma mente leve é uma mente criativa. Uma mente limpa é uma mente que age. Vamos fazer esse exercício agora. Feche os olhos por um instante. Respire lentamente. Agora imagine sua mente como um grande arquivo. Em cada gaveta, um bloqueio. Gaveta do medo da rejeição. Gaveta do medo de errar. Gaveta do medo da exposição. Gaveta da crítica dos pais. Gaveta da comparação com os outros. Abra essas gavetas. Pegue os arquivos. Coloque tudo numa caixa. Leve essa caixa mentalmente até uma fogueira. Agora jogue lá dentro. Veja chamas consumindo o que já não serve. Sinta o alívio. Você está criando espaço. E quando há espaço, há abertura para o novo. Diante de uma decisão, daquelas que paralisam, aplique essa regra simples. Ore, Senhor, me dá sabedoria. Conte mentalmente. 3, 2, 1. Haja. Faça a ligação. Escreva o e-mail. Mande a mensagem. Dê o primeiro passo. Essa técnica neutraliza a procrastinação. Por quê? Porque ela interrompe o ciclo de raciocínios sabotadores. Quando você age antes que o medo tome conta, você reconquista o domínio da própria história. Um exemplo: um aluno usou a regra dos 3 segundos para marcar uma reunião que vinha adiando há 3 meses. O resultado? 30% de aumento, e mais que isso, a reconquista da autoestima. O mundo responde a quem se posiciona com ação. Vamos fazer agora esse outro exercício. Pegue uma folha de papel. Escreva com honestidade. O que realmente me bloqueia é. Escreva sem pensar demais. Medo de ser julgado, trauma de infância, insegurança, perfeccionismo, comparação, o que vier. Depois, leia em voz alta. Sinta. Agora rasgue esse papel com força. E declare em voz firme. Em nome de Jesus, declaro liberdade sobre minha mente, minhas emoções, minha história. Repita esse ato por 7 dias. Porque a repetição cura. A fé se fortalece com prática. E a mente aprende pela repetição emocional. O próximo passo, Salmo 23 como reprogramação mental. No próximo vídeo, você vai aprender como usar o Salmo 23, uma das passagens mais poderosas da Bíblia, como um instrumento para reprogramar seu subconsciente todas as noites. Não é uma oração automática. É uma técnica espiritual de renascimento diário. Enquanto isso, comenta aqui embaixo. #Mente Livre, se você fez os exercícios. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa sair do lugar. Ativa o sininho, se inscreve no canal. E nunca se esqueça, sua mente não foi criada para se esconder, mas para iluminar. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para voar. A decisão de ser livre começa agora. 3, 2, 1. Haja!